Você já sentiu dor na alma? Aquela sensação de injustiça, aquela sensação de impotência, que chega muitas vezes até trazer um sentimento de querer sair desse mundo, aquela sensação daquela velha frase: pare o planeta porque eu quero descer, ou do que não existe mais solução para a humanidade. A verdade é que o sentimento de impotência torna o mundo muito mais pesado, tenso, carregado. Para quem me conhece, sou o Zay, você está no meu canal Fala Zay. A sensação de potência tem tomado conta da minha vida nesses últimos dias. Eu já vou logo dizendo no início do vídeo que se você não curte um assunto pesado, carregado, talvez você não tenha estômago para isso, já pode sair fora do vídeo, porque o negócio aqui é para os fortes, para aqueles que querem ver uma mudança e estão compromissados em sair da zona de conforto e dar as mãos para que venha acontecer talvez o princípio de uma mudança dentro da nossa nação brasileira, porque o jeito que está não dá mais para continuar. Eu estou falando aqui de mães que chegam a participarem dos abusos que os próprios pais faz num bebê, numa criança, ao ponto de fazer a criança tomar o próprio esperma do pai. E aí você pode perguntar: pô, Zé, mas por que esse assunto não está nas mídias, né? Nas televisões, na mídia nacional? Sabe por quê? Porque a nossa mídia, ela é corrompida, é uma mídia podre, uma mídia que compactua com as barbaridades, e eu já vou até deixando claro, talvez até envolvidos, se omite é porque compactuam com a realidade. E a gente tem visto principalmente a mídia aí trabalhando contra ao que é o certo. Ela conseguiu impregnar na mente dos brasileiros uma cultura do inverso. O que é normal, o que é certo é errado, e o que é errado, o que é anormal, ela tenta pôr como que é o certo. Ao exemplo dessa própria notícia que deveria ter ganhado uma mídia nacional, mas como partiu da ministra Damares, que é uma das inimigas declarada da mídia brasileira, então tá tudo quieto, tudo tranquilo. Mas nós aqui não temos compromisso com mídia podre brasileira, a gente tem o compromisso de falar a verdade. E eu quero chamar a tua atenção para essa realidade. Crianças estão sendo vítimas de estupro no Brasil, não é fora do Brasil, é dentro do Brasil. 50,9% apontou o IPA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. São 50,9% de casos registrados de estupro só em 2016, cometidos contra menores de 13 anos. E quem tem dado uma desenvoltura para esse assunto e trazido à tona, né, tem colocado a boca no trombone, é a ministra Damares. Até quero deixar aqui os meus parabéns à ministra Damares por essa atitude nobre de lutar pela vida, lutar pela família. E ela afirma que nunca bebês foram estuprados como nos dias de hoje no Brasil. E o que é mais incrível em toda essa história, cara, é os relatos e os detalhes desses relatos ouvidos pela equipe da ministra Damares. Inclusive, um dos assuntos que ganhou repercussão aí foi em 2018 sobre a CPI de maus tratos contra crianças. E segundo os relatos, chegaram a ver uma imagem de uma criança de 22 dias sendo estuprada. E justamente nessa mesma época aí, nesse mesmo período aí, a Polícia Federal do Mato Grosso de Campo Grande prendeu um homem que tinha mais de 50 vídeos contendo conteúdo de estupro de bebês. E aí você pergunta, mas por que alguém faria um filme? Sabe por quê? Porque vídeos de estupro de criança, de bebês, é avaliado um preço muito alto financeiro. Então o pai, movido pela ganância, pelo dinheiro, a mãe, movida pelo dinheiro, acabam cedendo ao chamado Deus Mamon. Isso é, sacrificando os próprios filhos por dinheiro. Um vídeo, para você ter uma ideia, onde contém um abuso de criança, custa em média de R$1.000. E se for bebê, né, de colo aí com meses de idade, 50
pasme, 50 mil reais chega a valer um vídeo de sexo com bebês. E esse é um mercado, claro que é um mercado negro, movimentado dentro da nossa nação brasileira. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, a ministra Damares tem relatado aí muitos ameaços de morte contra ela, inclusive, segundo as informações que eu chequei aqui, a ministra Damares tem parado mais em hotéis do que na própria casa, dado que em hotéis, por não ter um paradeiro, tem muito mais segurança do que na sua própria casa. Tu tem noção, cara, da guerra, da luta que a ministra Damares tem comprado em prol das crianças, em prol de um Brasil melhor? Isso é uma quadrilha, é um grupo de exploradores, pedófilos, que movimentam milhões em torno de uma criança de colo, de um adolescente que até então não sabe o que quer ainda para a sua vida. Só para você ter uma ideia, segundo alguns dados que foram divulgados agora no ano de 2019 pelo Ministério da Mulher, da Família e do próprio Ministério dos Direitos Humanos, o Disque Direitos Humanos recebeu mais de 76 mil denúncias envolvendo crianças e adolescentes, sendo que mais de 17 mil desse total todo aí que a gente falou eram violências sexuais. Mas o bom disso tudo é que a gente sabe que a Polícia Federal, a própria Polícia Federal, juntamente com a Secretaria de Apoio à Criança e Adolescente, estão sim investigando casos sérios e estão fazendo o seu trabalho. Para você ter uma ideia, em 2017 a mídia não divulgou isso. Você pode procurar que você não vai achar. Mas foi preso um casal, esse casal aí, ó, por suspeita de crime de estupro contra um bebê. Pasme vocês, de 7 meses. A mulher de 24 anos e um médico peruano de 45 anos levaram a criança para um motel e uma funcionária do motel acionou a polícia após ouvir a criança chorando em um dos quartos. E segundo a ministra Damares aí, conta relatos inclusive de um pai onde depois de abusar de uma criança, de um bebê de colo que ainda se amamentava no seio da mãe, o pai depois de abusar ejaculou no seio da mãe e colocou a criança para mamar o próprio esperma do pai, no próprio seio da mãe. Tu tem noção, cara, o nível de canalhas, de elementos que eu não tenho nem adjetivos aqui para colocar em cima de uma canalice a esse ponto, a esse extremo. Agora, para você ter uma ideia, aqui em Curitiba, cara, em novembro agora de 2018, teve um caso de uma criança, pasmem vocês, de apenas 8 dias, a qual foi estuprada e logo em seguida faleceu, veio a óbito. Isso se chama crueldade. O nosso Brasil está assim mergulhado na lama. Perderam-se os valores, o caráter. E eu não vou nem entrar em questão aqui da Deep Web, né? Se você pesquisar, tem até fóruns de debates lá sobre como fazer sexo anal com bebê. Isso é o mais baixo calão da canalice humana. Velho, eu fico até sem palavras aqui. Incrível, cara, a sensação, o peso que é para fazer um vídeo desse. A gente sabe que a guerra aqui é travada. Um outro caso também é onde o pai estava comentando com uma pessoa sobre a gravidez da sua esposa e que já vinha fazendo planos. E, inclusive na conversa dizia, porque eu sei que a partir dos 6 meses eu já posso fazer anal com ele. Velho, essa é a realidade que o nosso Brasil vive mergulhado. Você não tem noção da realidade que rola pelo submundo oculto, que muitas vezes não é trazido à tona porque alguns acham desnecessário, porque alguns acham que é um assunto pesado. Enquanto isso se prolifera essa nojeira, esse egoísmo para saciar os próprios desejos, alguns correndo atrás de grana, outros simplesmente por saciar um desejo comum, carnal, lascívio. Enquanto isso, crianças inocentes estão sendo ceifadas, vidas sendo ceifadas pela maldade que foi impregnada no coração de muitos, que infelizmente, no meu ponto de vista, não existe mais solução. Agora eu quero encerrar o vídeo dizendo para você, que é o mais importante desse vídeo aqui, como ajudar a acabar com essa cultura do estupro de criança, de bebês. Tem como? Claro que tem. Em caso de suspeita ou confirmação de violência contra um bebê, uma criança, um adolescente, seja ela de qualquer violência, incluindo
assexual, o abuso, a exploração, ou alguém oferecendo, o caso deve ser sempre denunciado sim. E qual é o canal, o meio que a gente tem para fazer essa denúncia? É o Disque Denúncia Nacional ou o Disque 100, que é coordenado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Isso é, em outras palavras mais simples, ligue 100, denuncie qualquer abuso contra criança e adolescente. Denuncie, ligue 100. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e procure fazer a sua parte. No seu prédio, qualquer coisa, qualquer movimentação estranha dentro do seu prédio, do seu condomínio, você precisa sim denunciar, para que a gente possa combater essa canalice sem tamanha que se alastrou pela nossa nação brasileira. Eu encerro o vídeo dizendo uma coisa: só no Brasil somaram 184.524 ocorrências entre 2011 a 2017, sendo que mais de 58 mil foram crime contra as crianças. Isso é 31,5%, né? E mais de 83 mil, que soma aí 45%, contra adolescentes. E pasme agora, 70% desses casos foram dentro das suas próprias casas. E isso é o pior, porque aquele que deveria estar cuidando, protegendo, é o que está abusando. A gente precisa correr atrás de uma cura para a nossa nação. Então eu conto com você. Pegue o link desse vídeo, divulgue nas suas redes sociais, segue nós aí, deixa o seu like, seu comentário, que é importante também. Ajude a espalhar essa mensagem. Estamos juntos. Canal Fala Zay por um Brasil e um mundo melhor.